Metabolismo aí se subdivide em anabolismo e catabolismo. Mas é tranquilo, porque anabolismo é uma perspectiva de transformar moléculas simples, pequenas, em moléculas grandes e complexas. Então, você ter essa reserva energética e essa produção de células maiores, né, tecidos periféricos, né, de forma armazenada, melhor para o corpo, para que o corpo possa utilizar quando tiver sem disponibilidade energética ou na circulação sanguínea ou naquele tecido. E é justamente que entra o catabolismo. Catabolismo, perspectiva de transformar moléculas grandes e complexas em simples e pequenas. Então, você pega lá a reserva energética que foi feita, né, no tecido periférico, né, e alguma reserva mesmo no tecido muscular, realiza a quebra para justamente ter essa disponibilidade de energia. Então, o anabolismo, né, e o catabolismo formam o metabolismo. Então, a perspectiva de tanto de anabolizar é ter essa molécula de reserva ali presente, né, energética, tanto de catabolizar é uma perspectiva de entregar para o corpo essa energia para ser utilizada. Então, vou passar aqui para vocês para ter já um entendimento mais bioquímico, tá certo? Então, você entender que o anabolismo serve justamente para pegar moléculas precursoras, né? Os aminoácidos, açúcares e disacarídeos ou monossacarídeos. Monossacarídeos seria a glicose, por exemplo. Ácidos graxos, né? Para justamente perspectiva vindo das gorduras, né? Bases nitrogenadas que vêm das proteínas, para justamente ir para o ponto aqui de transformação para macromoléculas, né? Transformação aqui para proteínas, para polissacarídeos, para lipídios, para ácidos nucleicos, né? Que seriam os ácidos para a formação do DNA e do RNA. Então, a gente teria essa perspectiva de molécula pequena e simples para molécula grande e complexa, né? E nesse processo, nosso corpo libera energia química em ADP, mais HPO2, NAD+, NADP+, e o FAD. Então, são liberadores aí porque existe um gasto energético para sua formação, tá certo? Já uma perspectiva de catabolismo é pegar esses nutrientes energéticos armazenados, certo? Essas macromoléculas, né? Ou simplesmente o nutriente que você ingere, né? O carboidrato, gordura e proteína, para que se tenha, né, uma perspectiva de disponibilidade energética para o corpo. Então, aqui você pode até vir direto, né? Para principalmente ter disponibilidade de ATP. Também se tem a formação dos carregadores de elétrons, né? O NADH e o FADH2 e o NADPH, né? Formado aí dependendo da reação enzimática envolvida, né? E aí temos resíduos formados, né, que são formados, não são energéticos, dióxido de carbono, H2O, água e NH3. Então, são resíduos aí que o corpo ou utiliza, né, para uma quebra de energia, por exemplo, na H2O, na hidrólise, ou para fora do corpo, seja o dióxido de carbono na expiração, seja NH3 justamente via urina, tá certo? Então, o processo de metabolismo do corpo vai justamente no caminho dessas duas vias, anabolismo e catabolismo. Então, entender que acelerar o metabolismo, você pode estar falando de acelerar o anabolismo, você pode estar falando de acelerar o catabolismo. Geralmente o pessoal atrela acelerar o catabolismo, né? Essa aceleração de metabolismo, mas pode acelerar o processo anabólico também. Então, você entender um pouco mais esse mecanismo geral para o mecanismo específico bioquímico para ter esse entendimento. Tá? Isso aqui ainda é geral bioquímico, né? Porque aí não vou falar em próximos vídeos das reações enzimáticas de cada um, tá? E aí vou passar aqui para vocês para falar dessa figura maravilhosa, que é uma figura clássica aí do Langley. Langley, né? Falo Langley, não sei se fala Langley ou Langley, tá certo? Lá de 1965, né? Que foi um resumo do metabolismo aí do corpo humano, né? Onde se tem um processo dietético para a formação de gordura, carboidrato, proteína, tá certo? Onde tem essas, na verdade, ou processo, né, para transformação que o nosso corpo pode produzir, mas principalmente nessa via de ingestão alimentar, né? Então, através dessa ingestão alimentar, carboidrato, da gordura e das proteínas, principalmente aqui do carboidrato,
a gente pode ter a absorção de glicose. Beleza. Da absorção de glicose, a gente tem justamente o nível de glicose no corpo humano, esse pool de glicose, tá certo? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Esse pool de glicose. Se o pool de glicose, né, esse armazenamento de glicose aí estiver cheio, vai ter tanto a entrega principal aqui no metabolismo encefálico, né, no nosso encéfalo, né, distribuição de glicose para o nosso encéfalo, que utiliza bastante, como também para a maioria dos tecidos, para justamente ter essa utilização energética vinda da glicose, né? Então, ainda sem esse processo que a gente chama, né, que pode descrevermos como glicogênese, porque se tiver reserva energética de glicose, né, bem feita, né, bem estipulada, a gente da glicose, que é um monossacarídeo, vai ser formado lá no tecido periférico, tecido muscular ou um tecido hepático, tá certo? O glicogênio. Glicogênio é um polissacarídeo, tá certo? Que é uma junção de várias moléculas de glicose para justamente ficar lá glicose armazenada, para aí quando tiver um nível baixo de glicose no sangue, nosso corpo utilizar, tá certo? Então esse processo que a gente pode chamar de glicogênese. Aqui temos outros processos que acontecem na ingestão alimentar, de gordura e de proteína. De gordura, a gente tem a quebra da gordura para justamente ter a utilização de ácido graxo livre e glicerol, certo? Ácido graxo livre de glicerol, quando a gente vai, se tem absorção e se tem essa reserva aqui, né, de ácidos graxos livres, podemos fazer justamente uma junção de trigliceróis e ter a gordura armazenada lá nos adipócitos, que são as células do tecido adiposo, tá certo? Essa formação aqui, você vê que depende de determinadas vias, principalmente da glicose, né? Então, vamos dizer que se tem a gordura armazenada lá, então trigliceróis lá no adipócito, tá certo? Então, esse processo aí chamamos de lipogênese, tá? Tanto pela ingestão alimentar de gordura, tanto no excesso de glicose. Então, o excesso de glicose, né, sendo ingerida, né, de frutose também, frutose pode, dependendo aí da via, do pool de glicose que já tem no corpo, pode já ir direto para a transformação de gordura, tá certo? Né? Podemos falar também que é lipogênese, só que lipogênese advinda desse excesso de glicose, tá bom? Ainda, falando de ingestão direta, né, de proteína, a proteína se é quebrada e absorvida os aminoácidos têm uma reserva de aminoácidos, esses aminoácidos vão ser utilizados para a famosa síntese proteica, que é outro processo, né, que o pessoal atrela bastante a tecido muscular, né, contra perspectiva de hipertrofia, que faz parte dessa síntese proteica, né, mas já está atrelada toda a produção de proteína no corpo para qualquer tipo de função que proteína pode existir no corpo, né? Então, um processo que faz parte aí do dogma da biologia molecular, tá? Então, outro vídeo aí posterior explico sobre isso. E aí se tem a síntese de proteínas, tá bom? E aí são os 3 fatores aqui normais de armazenamento, né? O processo de anabolismo, glicogênese, certo? Glicogênese, lipogênese e a síntese de proteínas, tá bom? E aí eu vou ver se eu consigo apagar aqui. Por quê? Porque aí eu vou falar justamente do processo de catabolismo, que aí você tem que ter uma compreensão desse metabolismo do corpo, tá certo? De uma maneira um pouco mais generalizada, tá? Porque qual que é o ponto aqui? A partir do momento que esse armazenamento de glicose ser diminuído, esse glicogênio armazenado vai ser quebrado. E em vez de ter glicogênese, vai se ter glicogenólise, tá bom? Para posteriormente, se for um processo energético, a gente tem um processo de glicólise, tá? Glicólise, porque seria a quebra da glicose para transformação lá para um saldo de ATP, né? E aí ter transformação, ter produção de piruvato, se depender da via energética, se for um exercício, lactato também, né? Mas aí é um processo de quebra de glicose para transformação em piruvato com resíduo dentro de um saldo de ATP, tá certo? Mas é um processo de glicogenólise, que é a quebra de glicogênio para ser formado glicose, tá? Glicose ser quebrada, glicose ser fosfato, né? E assim sucessivamente para ter o saldo de ATP para que o corpo necessita, porque essa reserva de glicose está, né, baixa. Então acontece justamente o processo de glicogenólise. E aí, se não tiver glicogênio armazenado, o corpo vai buscar em outro local.
tá certo? Pode buscar justamente na perspectiva de gliconeogênese, tá? Esse gliconeogênese, quando não tem, quando a faixa de normal da glicose do plasma, né, tá baixa, ele vai buscar em outros nutrientes esse processo de transformação para glicose, tá certo? Então, vai lá nas proteínas, buscar justamente essa quebra de proteína para ter aminoácido para jogar direto até um ciclo de Krebs. Então, posterior a esse vídeo, eu vou fazer justamente o vídeo do ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, o famoso. Então, você quebra os aminoácidos, pode jogar direto, né, lá no ciclo de Krebs, né? Como também você pode ter o processo de gliconeogênese, vindo direto aqui, ó, da gordura armazenada. Então você vai lá no adipócito, um estímulo hormonal, né, vai quebrar lá as moléculas de trigliceróis para ter ácido graxo livre, para também ter glicerol, para que esse ácido graxo livre pode ir direto na corrente sanguínea e pode ser utilizado já para um processo de transformação, né, para a coenzima A na mitocôndria entrar para o ciclo de Krebs, né, para ser transformado em energia, né, como também pode ser utilizado para transformação de glicose lá no fígado, para se ter essa gliconeogênese sendo formada, tá certo? Então, você pode ter dois processos de que, na verdade, a gliconeogênese é uma perspectiva lá do fígado para transformar em glicose, e a glicose ser disponível na circulação sanguínea para transformação energética também, como pode ser colocado de forma direta, tá bom? Então, esse processo de gliconeogênese pode ser transformado em substâncias que se transformam em glicose e entre numa perspectiva de glicólise para transformar em energia, ou já entrar diretamente no ciclo de Krebs, né? Ou diretamente mesmo, né? Como alguns tipos de aminoácidos, pela quebra de proteínas, ou com perspectiva do acilcoenzima A. Esse acilcoenzima A, né? Perspectiva vai entrar lá para posteriormente entrar no ciclo de Krebs. Então, aqui é pelo menos um entendimento inicial desse processo de anabolismo vindo das macromoléculas, né? Proteínas, carboidratos e gorduras, para ter esse nível de glicose, essa reserva de glicose. Tendo essa reserva de glicose, a gente vai entregar energia para o metabolismo encefálico, metabolismo para a maioria dos tecidos, né, periféricos. Vamos ter, aliado a essa reserva, vamos ter uma reserva de gordura armazenada vinda ou de gordura ou do excesso da glicose. Então a gente pode chamar esse processo de lipogênese, né? Como também proteínas ali ingeridas, vão dissolvidas em aminoácidos, e ter essa reserva de aminoácidos, como também a síntese proteica sendo elevada, né? E esse processo de glicose sendo formado chama de glicogênese, né? Que aí a gente pode justamente ter o glicogênio armazenado, como também glicólise, seria a quebra da glicose, e a glicogenólise, a quebra do glicogênio. E aí, quando não se tem mais essa reserva, né, de glicose, a vinda do glicogênio, por exemplo, acabou a reserva, o corpo vai lá e pega outros nutrientes para transformar em glicose, né, como a proteína e a gordura. E aí chama esse processo de gliconeogênese. Tá certo? Então, foi um pouco mais acelerado para ter um acelerado, né? Mas mesmo assim ocupa um determinado tempo, mas espero que vocês tenham entendido ou pelo menos iniciado o conceito aí, né, de metabolismo, que se subdivide em anabolismo e catabolismo, e esse processo de anabolismo vindo da ingestão alimentar e esse processo inicial do catabolismo, né? Inicial porque assim podemos ter outras perspectivas, né, de transformação energética dependente de várias reações enzimáticas, né? Vou tentar falar das gerais, mas começa por aqui, nessa figura muito famosa do Langley, lá de 65, então é perfeita para iniciar esse entendimento. Tá certo, gente? Grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo, que vai ser de ciclo de Krebs, e depois vamos falar de perspectiva energética vias anaeróbias. Tá legal? Abraço!